Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Concursando. Ei, grande prazer, grande satisfação tê-lo aqui conosco, beleza? Eu sou o professor Laércio Silva, o seu professor de língua portuguesa. Grande satisfação, é um prazer contribuir de alguma forma para a sua aprovação. Ei, vem comigo, vamos aí dominar língua portuguesa, que muita gente diz que é difícil. Difícil o quê? Certo? Faça o nosso curso aí e você vai ver que não tem nada aqui de difícil. Beleza? Olha só, nós vamos nesse curso trabalhar todos os tópicos aí da gramática normativa. Ei! Aquilo que você não conseguiu aprender, você vai aprender aqui e agora. Beleza? E eu já quero apresentar para vocês a gramática normativa. Apenas 5 tópicos. Nós temos a fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística. Ou seja, língua portuguesa é só isso aqui. Professor, é só isso aí, é só isso aqui, meu querido. É só isso aqui. Ou seja, dá para você dominar a língua portuguesa em uma semana. Segunda-feira eu estudo fonologia. Terça-feira eu vou para morfologia. Né? Quarta-feira eu vou pegar sintaxe. Quinta-feira, semântica. Sexta-feira, estilística. Pronto. Sábado e domingo, só fazer revisão. Né? Perceberam que é fácil? Né? A gente sabe que não é bem assim. Por quê? Porque aqui dentro da fonologia nós temos subtópicos, nós temos conteúdos dentro da fonologia. Por exemplo, acentuação gráfica, que é um assunto aí que é cobrado em 90% dos editais. A acentuação gráfica estará presente, tá? Tanto é que essa primeira aula nós vamos nos dedicar aqui à acentuação gráfica. Beleza? Além disso, a fonologia estuda separação de sílabas, a diferença entre letras e fonemas, beleza? Saindo aqui da fonologia, vem comigo na parte morfológica, que é a morfologia. Morfologia, que estuda o processo de formação de palavras. Além disso, lembra das 10 classes gramaticais? Substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo. Estão aqui, ó, na parte morfológica. Nós vamos passar por aqui também, tá? Fique tranquilo, fique tranquila. Nós vimos aqui para sintaxe. Fonologia, morfologia, dominamos a parte morfológica. Ei, vem comigo. Vamos para a sintaxe. Na sintaxe nós vamos estudar aí como é que essas classes gramaticais se relacionam dentro de uma oração, dentro de uma frase. Beleza? Dominamos a sintaxe. Revisamos a sintaxe. Vamos aqui para a semântica. Semântica é um nome bonito para sentido. Significado, é aqui que você estuda sinônimos, antônimos. Nós vamos passar por aqui um tópico aí importantíssimo para a sua prova, tá? E por fim, que eu sei que você vai ficar comigo até o final, nós vamos aí para a estilística. Estudar aí a linguagem conotativa, figuras de linguagens e outras coisas importantes aí para a sua prova. Perceba o seguinte, que é importante seguir uma sequência. Professor, por que é que eu nunca aprendi língua portuguesa? Porque é o seguinte, você lembra que quando você começou a estudar, professor, eu só ia para o colégio para jogar bola. E a professora estava explicando morfologia. E aí você foi para o ensino médio e começou a estudar sintaxe. E aí você falou, poxa, eu tenho que aprender sintaxe. Mas como é que você vai aprender sintaxe? Ei! Se você não aprendeu morfologia, é porque uma coisa leva a outra coisa. Não tem como eu saber crase sem saber regência verbal, regência nominal. Na língua portuguesa é necessário seguir de forma lógica. E aqui nós vamos fazer isso. Beleza, então, essa é a minha boa-vinda para você. Vamos juntos. E mais uma coisa importante, nós vamos trabalhar conteúdos importantes de cada tópico. Vamos trabalhar apenas aquilo que cai na sua prova, tá? Apenas aquilo que cai na sua prova. Na parte da fonologia, vamos passar aqui, ó, acentuação gráfica.
Assunto importantíssimo. Ei! Esse assunto aqui, ele está presente em 90% dos editais. E eu preciso que você domine. Antes de qualquer coisa, quando se fala em acentuação gráfica, nós temos 3 acentos gráficos na língua portuguesa. Anota aí. Nós temos 3 acentos gráficos na língua portuguesa. Nós temos o acento agudo, nós temos o acento circunflexo e nós temos o acento grave. 3 acentos gráficos na língua portuguesa. Acento agudo, acento circunflexo. Lembra que o acento agudo é aquele acento que traz o som aberto, né? O acento do vó. É vó. Som aberto. O circunflexo é o famoso chapeuzinho do vovô, né? O som fechado. É vô. Som aberto, som fechado. Então, esse acento agudo é o som aberto. A gente pode dizer que é o cacetinho da vovó que ela pega para bater no neto, certo? E um som aqui fechado aqui do circunflexo. E por fim, o acento grave. Olha só o nome. Acento grave. É, professor, mas essa aí eu conheço como acento crase. Acento crase não. Não existe um acento chamado de crase. Não! Não existe não. Tá? O nome do acento que representa o fenômeno da crase, a fusão. Ei! É acento grave. Não é acento crase. Beleza? Nessa aula de acentuação gráfica, nós vamos nos ater a acento agudo e acento circunflexo. Aí você deve estar aí pensando o seguinte: professor, mas está faltando aí o tio. O tio. Deixa eu falar uma coisa para você. Ei! Tio não é acento gráfico. Eu vou repetir, ó. Tio não é acento gráfico. Nunca foi. Nem nunca será. Tio não. Tio nunca foi acento, nem será acento nunca. Tá? Nunca. Tio é apenas um sinal nasalizador. Não é acento gráfico. Quer ver um exemplo? Não existe na língua portuguesa palavra com 2 acentos gráficos. Se tio fosse acento, a palavra órgão, olha só, a palavra órgão teria 2 acentos. O acento agudo e, hipoteticamente, né, se fosse, o acento tio, não fica nem bacana, acento tio, não dá certo, né, nem na pronúncia, né, nem na fala. Então, tio não é acento. O que é que o tio faz, professor? O tio ele serve para nasalizar, para fechar o som das palavras. Por exemplo, para você não dizer órgão, né, que sai só pela boca, falei órgão, o som está aberto, né? Pode fazer aí na sua gravata. Órgão, nem sente o nariz. Quando você coloca o tio, você faz o som ficar fechado. O som ele é nasalizado. Agora você vai sentir o seu nariz, órgão, pode fazer, vá. Órgão, percebeu? Então o tio só serve para fechar o som das palavras. Repito, tio não é acento. Tio não é acento. Nunca foi, viu? Nem nunca será. Nunca foi, nem nunca será. Beleza, então vem comigo, dito isto, né? Informação importante. Professor, e o cedilha? Esse tio não é, imagine o cedilha do C, né? São sinais aqui diacríticos. Não são acentos gráficos. Perfeito. Mas antes de entrarmos aqui nas regras de acentuação gráfica, olha só. Como estamos na parte fonológica, não tem como você saber, conhecer as regras de acentuação, não tem como você dominar a acentuação gráfica sem saber o que é uma palavra monossílaba, sem saber o que é uma palavra oxítona, sem saber o que é uma palavra paroxítona, sem saber o que é uma palavra... não dá não!
Não tem jeito não. Professor, eu não sei o que é monossílaba, mas eu já quero dominar a acentuação grave. Nem venha, tá? Não venha não. Você precisa, antes de tudo, saber o que é monossílaba, oxítona, paroxítona, proparoxítona, hiato, que eu não coloquei aqui, mas colocaria aí na segunda aula. Beleza? Olha só. Palavras monossílabas ou palavras monossilábicas são palavras que apresentam apenas uma sílaba. Palavras com uma única sílaba. Ei! São palavras monossilábicas. Palavras que apresentam uma única sílaba. Por exemplo, olha só. Sol. Sol. Perceba que sol só tem uma sílaba. Epa! Monossílaba. Mar. Mar. Perceba que mar só tem uma sílaba. Epa! Monossílaba. Pé. 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 Só tem uma sílaba. Epa! É uma palavra monossilábica. Única sílaba. Meu. Meu. Não tem como separar sílabas de meu. Isso quer dizer que meu. Ei! Meu só tem uma sílaba. Tu. Tu só tem uma sílaba. Palavras monossílabas. Você precisa saber o que é monossílabo para saber as regras de acentuação gráfica. Então, monossílabas, palavras que apresentam apenas uma sílaba. Diferente disso aqui, ó. Casa. Eu posso dizer que casa apresenta apenas uma sílaba? Não, de jeito nenhum. Né? Porque a gente separa a casa assim, ó. Casa. Uma, duas sílabas. Então isso aqui é uma palavra de sílaba. Você precisa entender que palavras monossílabas, monossilábicas, palavras que apresentam uma única sílaba. Perfeito? Aí vem comigo. Que eu preciso que você entenda também a diferença entre oxítona, paroxítona, proparoxítona. Oxítona, última sílaba tônica. Oxítona, última sílaba tônica. Professor, o que é tônica? Tônica é forte. É só você lembrar que você tomava biotônico, lembra? Biotônico Fontoura, você lembra? Eu não lembro não, não é do meu tempo não, mas eu tenho certeza que é do seu tempo. Biotônico Fontoura. Para que é que você tomava biotônico? Para ficar forte. Eu tomei biotônico. Né? Não deu muito certo não, mas eu tomei biotônico Fontoura. Tá? Então, ó, tônica forte. Então, quando a última sílaba é tônica, quando a última sílaba é forte, você vai dizer, epa, tem aí uma oxítona. Professor, então por que o senhor não coloca logo forte no lugar de tônica? Porque as bancas não colocam forte, as bancas colocam tônica e você precisa, né, estar inteirado naquilo que a banca vai te cobrar. Tônica é um nome bonito para forte. Mais forte que isso aqui, tá? Mais forte. Tônica. Quando a última sílaba é tônica, palavra oxítona. Lembrando que você vai começar a contar sempre da última sílaba, viu? Ó, sempre da última sílaba, tá? Essa contagem, ela vai começar a partir da última sílaba. Quer ver? Vem comigo, ó. Acarajé. Professor, eu sei que tá aí deve se perguntar, professor, eu sempre tive dificuldade de achar a sílaba tônica de uma palavra. E até hoje não consigo achar a sílaba tônica de uma palavra. Né? A partir dessa aula não vai ser mais problema na sua vida isso aí, tá? Muita gente ensina assim, ó, que você vai bater palma. Deixa eu colocar aqui no bolso aqui. Você vai bater palma, né? Acarajé. Quando a palma for mais forte, é a sílaba tônica. Vê se dá certo aí. Acarajé. Né? Patati. Não dá muito certo não. Tá? O que é que eu quero que você faça? Você vai fazer de conta que essas palavras, elas são amigas. Né? Por exemplo, acarajé. Meu Deus do céu. Conheço a acarajé, ó. Crescemos juntos, eu e a acarajé. E a acarajé tá passando lá do outro lado da rua. Né? E eu vou chamar a acarajé.
mas é chamar no modo baiano de ser, certo? Lá na Bahia nós temos essa boa moda de as pessoas estarem passando e dizer: João, chega aí, João, é amanhã. Manhinha. Na Bahia nós fazemos isso. É isso que você vai fazer com as palavras. Você vai chamar a sílaba que demorar mais tempo sendo pronunciada. Ei! Essa é a sílaba tônica. A sílaba que demorar mais tempo sendo pronunciada. Ei! Essa é a sílaba tônica. Você quer ver? Acarajé, grande amiga minha, tá passando lá do outro lado da rua e eu vejo: ô acarajé! Perceba, ó. Ô acarajé! Ô acarajé! Qual é a sílaba que demora mais tempo sendo pronunciada? Ô acarajé! Percebeu o Gé? Acarajé! Epa! O Gé é mais forte. E eu começo a contar da última. Se a última é a tônica, opa, oxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Patati. Ei, Patati é um grande amigo meu. Né? Nos conhecemos aí há tempos. Ô Patati! Ô Patati! Ó o ti. Ô Patati! Olha esse ti, como ele se sobressai. Ele demora mais tempo sendo pronunciado. Epa! Então ti é mais forte. Se a última é mais forte, eu vou dizer que a palavra ela é oxítona. José. Ei, rapaz, eu e José crescemos juntos. Lá do outro lado da rua. Ô José! Ô José! Ó o Zé. Ô José! Opa! Última sílaba tônica. É uma palavra oxítona. Chuchu! Sem fazer bico. Né? Brincava disso aí. Falava chuchu sem fazer bico. Chuchu sem fazer bico, tá? Não pode fazer bico, não. Chuchu! Grande amigo meu. Ixi, brincamos muito nas ruas da Bahia. E tá passando lá do outro lado da rua. Ô Chuchu! Perceba que esse último aqui demora mais tempo sendo pronunciado. Ô Chuchu! Ô esse chu! Ei! Se a última é mais forte, eu vou dizer que essa palavra ela é oxítona. Porque a última é mais forte. Professor, e no dia da prova? Eu vou gritar? Vai! Rapaz, ô parede! Né? Aí o cara que tá aplicando a prova vai falar assim, ó: tá eliminado! Aí você diz assim: mas acertei a questão! Né? O que importa é acertar a questão. Brincadeira, não vai gritar no dia da prova, não. Grita mentalmente. Né? Você vai gritar mentalmente aí, ó. Chuchu, sem fazer bico ainda. Então gritar aqui na mente. Não vai, senão você vai ser eliminado e aí pronto. Vai dizer: ah, o professor mandou gritar. Não vem não, tá? Então, última sílaba tônica. Ei! Oxítona. Quando a penúltima sílaba tônica. Tônica é o quê? Vai, diga. Isso. Tônica é forte. Penúltima sílaba tônica, eu vou dizer que a palavra é uma paroxítona. Penúltima sílaba tônica, a palavra é paroxítona. Vem comigo, ó. Parede. Conheço parede há tempos. Lá do outro lado da rua. Ô parede! Olha esse lê. Ô parede! Percebeu que esse irei, ele demora mais tempo sendo pronunciado. Última, penúltima. Epa! Quando a penúltima sílaba é tônica, nós temos uma palavra paroxítona. Caneta. Ô caneta! Né? Caneta azul. Azul é oxítona. Ô caneta! Ô caneta! Oneta! Chocolate. Né? Ô chocolate! Olá! Chocolate! Opa, última, penúltima. Se a penúltima é mais forte. Ei! Nós temos aqui uma palavra paroxítona. Coisa. Ô coisa! Não é coisa, não. Ô coisa! Não é coisa, não é coisa. Esse é uma semivogal. Ô coisa! Né? Opa! Penúltima mais forte.
Informação importante. O nosso país, o Brasil, é um país predominantemente paroxítono. Ei! O nosso país é um país predominantemente paroxítono. Nós usamos e abusamos dos paroxítonos. Professor, o que é que isso quer dizer? Que existem mais palavras na língua portuguesa paroxítonas. Existe um montão de palavras aí paroxítonas. Aí a segunda aí, que vem com a maior quantidade, são os oxítonos. E a minoria, proparoxítonos. Mas a maioria das palavras são paroxítonos. Você quer ver? Pense aí em qualquer palavra. A primeira que vem na sua mente. Pensou? Agora grite ela, que eu tenho certeza que ela vai ser uma paroxítona. Olha aí para sua casa, quase tudo aí na sua casa é paroxítona. Porta, tô vendo a porta aqui. Porta! Opa, esse porta. Caneta. Caneta! Opa, esse ne. Quadro. Quadro! Opa, parede. Parede! Ei! Quase todas as palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Professor, então é por isso que quando eu vou responder questão de acentuação gráfica, a maioria das regras são sobre as paroxítonas. Sim, é por isso. Porque se nós temos mais palavras paroxítonas, nós teremos mais regras para as palavras paroxítonas. Se tiver uma questão lá, querendo saber se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, quer um conselho? Poxa, eu não sei isso aqui não. Fecha o olho e marca paroxítona. Tá? Na dúvida, a resposta é paroxítona. Brincadeira, você vai gritar para ver, vai descobrir, certo? Mas quem não pegou essa aula com o professor Laércio, certo? Vai ter que, já falei, na dúvida, marca paroxítona, porque quase tudo é paroxítona nessa vida. Quase tudo. Beleza? Então, paroxítona, penúltima sílaba tônica. Penúltima sílaba tônica. Por fim, e não menos importante, nós temos as palavras proparoxítonas. Antepenúltima sílaba tônica. Antepenúltima sílaba tônica. Lâmpada. Opa, perceba que esse lâmpada. Última, penúltima, antepenúltima. Opa! Se a antepenúltima sílaba é a tônica, proparoxítona. Lázaro. Lázaro. Opa! Antepenúltima sílaba tônica. Então é uma proparoxítona. Médico. Médico. Como ele se sobressai. Demora mais tempo sendo chamada última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Veja aí as palavras lâmpada, Lázaro e médico e me diga aí o que é que elas têm em comum. Lâmpada, Lázaro, médico. Pense em outras aí que são proparoxítonas. Só na aparência diga o que é que elas têm em comum. Diga, vá. Diga. Isso, o acento. Porque a regra diz o seguinte. Todas as proparoxítonas da língua portuguesa, eu disse todas. Todas. Tá aqui, eu coloquei aqui embaixo, né? Letra maiúscula, todas devem ser acentuadas. Eu já vou aqui antecipar a regra de acentuação para os proparoxítonos. Todos os proparoxítonos da língua portuguesa devem ser acentuados. Vou repetir. Todos os proparoxítonos da língua portuguesa devem ser acentuados. Eu disse todos eles. Todos os professor, eu tenho uma amiga chamada Débora. É por isso, professor, que Débora é assim. É por isso. Quando você grita, opa! Débora é acentuada porque ela é uma proparoxítona.
Então você, Débora, bata no peito e diga: eu sou um proparoxítona. Né? Por isso que você é acentuada. Ei, todos os proparoxítonos, todos devem ser acentuados. Histórico, professor. É por isso que a palavra histórico é por isso. O Ei, todos. Beleza? Todos devem ser acentuados. Perfeito. Então já adiantei nossa vida e eu já disse o seguinte: como elas são paroxítonas, são a minoria, tá? A menor quantidade de palavras são as proparoxítonas. Então todas elas, olha como ficou fácil, além de ser a minoria, todas elas deverão ser acentuadas. Todas elas deverão ser acentuadas. Poxa, eu tô com um débito. Opa! Débito deve ter acento porque é uma proparoxítona. E todas elas devem ser acentuadas. Então vamos aí quitar esse débito de preferência com acento. Vamos aqui entrar agora nas regras propriamente ditas de acentuação gráfica. Professor, quando eu devo acentuar? O que é que tem a ver isso que o senhor passou com regras de acentuação gráfica? Tem tudo a ver, meu querido. Tem tudo a ver. Tá? Tudo a ver. Se você não sabe isso aqui, você não vai saber isso aqui. Eu te falei o quê? Que nós vamos caminhar aqui, pela fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Nós vamos em uma sequência didática que é para você dominar a língua portuguesa. Só aqui, viu? Só aqui conosco, aqui no Concursando. Beleza? Vem comigo, olha só. Acentuação das monossílabas. Aí veja comigo. Quando o cara vê lá a acentuação das monossílabas. Aí o cara aqui, poxa, que diacho é monossílaba? Se a pessoa não sabe nem o que é monossílaba, vai saber a acentuação de monossílaba. Porque existem regras para você acentuar as monossílabas. E eu quero já adiantar para vocês quando você deve acentuar as palavras monossílabas. A regrinha diz o seguinte: levam acentos monossílabos tônicos. Coloquei aqui. Levam acento todos os monossílabos tônicos. Tem que ser o quê? Tônico. Tem que ser forte, né? Mais forte do que o professor. Todos os monossílabos tônicos terminados por AEO, seguidos ou não de S. O S aqui na acentuação não modifica nada. Todos os monossílabos tônicos terminados por AEO, seguido ou não de S. AEO, seguido ou não de S. Monossílabo tônico terminado por AEO, seguido ou não de S. Monossílabo tônico terminado por AEO, seguido ou não de S. Seguido ou não de S. É monossílabo, professor? Então se terminar em seguido ou não de S, tem de ter acento. Todos os monossílabos tônicos terminados por seguido ou não de S, deve ser acentuado. AEO. Monossílabo tônico AEO. Todos eles devem ser acentuados. Quer ver um exemplo? A palavra pá. Epa, monossílabo terminado pela letra A. Então é por isso que pá é acentuado. É por isso. Porque é um monossílabo tônico terminado pela letra A. Pé. Professor, eu tenho um pé aqui, não sabia porque já sabe. Né? Pé é acentuada porque é um monossílabo tônico terminado pela letra E. Está na regrinha lá, está na regrinha. Todos os monossílabos tônicos terminados por AE, O devem ser acentuados. Eu estou só. Monossílabo tônico terminado por O. Nós estamos ações. Opa! Terminado em O,
seguido de S, mas o S, ele não fede nem cheira. Ei! O S não modifica nada na acentuação gráfica. Nem aqui nos monossílabos, nem nos oxítonos, em lugar nenhum. Você vai ver daqui a pouco, quando eu for falar sobre as regras dos oxítonos, paroxítonos, o S não fede nem cheira. Diga, vá, repita comigo. E faça um movimento, vá. O S, ele não fede nem cheira. Vá, tem que fazer um movimento. Ó, o S, ele não fede nem cheira. Faça um movimento, tá? Cientificamente comprovado que quem faz um movimento tem mais probabilidade de ser aprovado. Ó, estamos sós! Ei! Monossílabo tônico terminado por O seguido de S. Rapaz, eu vou dar um nó. Eu vou dar um nó. Monossílabo tônico terminado pela letra O. Por isso, por isso que é acentuado. Eu tô bem, né? Coloquei aqui porque nós falamos isso. Essa linguagem coloquial, o correto seria estou bem. Mas no dia a dia, na correria, né? Nós temos essa mania de fazer corruptela da palavra, de cortar as palavras e de reduzir. Eu tô bem. Tem de ter acento, viu? Tô. Porque às vezes a pessoa manda, ó, eu tchu, não é verbo to be, não. Ah, não, eu tchu, isso aqui é um monossílabo tônico terminado por O. E a regra diz, todos os monossílabos tônicos terminados por O deve ser acentuado. Se você não colocar acento aqui, está falando do tchu, né? É o tchu, ele tchu. Nós, não, tchu não, é tô. Né? Na dúvida, usa a linguagem formal estou. Professor, esses dias eu vi escrito assim, né? Meu amigo mandou, meu filho mandou assim, mãe, eu estou nu. E meteu um acento aqui no U. Diga se isso está certo. Diga, está certo isso? Nu, com acento? Não dá. Porque é um monossílabo. Ele é tônico? Mas termina com o quê? Termina com U. Ei, a letra U está aqui na regrinha dos monossílabos? Não está. Os monossílabos só poderão ser acentuados quando terminar em AEO, seguido não de S. Professor, mas eu tenho uma amiga aí, todo mundo tem uma amiga chamada Juliana. Eu não tenho. Eu tenho uma amiga chamada Juliana. Uma conhecida chamada Juliana, né? E todo mundo diz assim, ó, bom dia, Ju. Aí você, eu vou tirar a onda aqui agora, quer ver? Vou botar um acento aqui pra Ju ver que eu gosto dela. Não, você não gosta de Ju desse jeito, não. Porque Ju é um monossílabo tônico? Mas Ju termina com a letra U. É um monossílabo terminado com U. Mas U não está na regra dos monossílabos. Não tá não. Não tá não, não vacile não. Aí todo mundo tem um amigo chamado José. Tem ou não tem? Tem. Aí você fala, bom dia, Zé. Perceba que Zé é um monossílabo, tônico e termina com E. Está na regrinha dos monossílabos? Sim, está. Então tem de ter acento. Bom dia, Zé. Bom dia, Zé. Perceberam? Monossílabos tônicos. Todos os monossílabos só serão acentuados se terminar por A, E e O. Professor, mas esses dias eu vi aí, eu escrevo constantemente assim, ó, esse D, que é um monossílabo, terminado por E não tem acento. E eu já vi também com acento, porque existem as duas formas. Olha só, a regrinha diz o seguinte, que levarão acentos monossílabos, o quê? Diga, tônicos! Tem de ser tônico, meu querido, tem de ser forte, ou seja, A tem que ter som de A mesmo, muita força. Som de E ou E. O, som de O mesmo. Se o E tiver som de semivogal o quê? I. Se o E tiver som de I, ou se o O tiver som de U, isso quer dizer que eles não são tônicos. Eles são átonos. Eles são fracos. Aí, nesse caso, não vai ter acento. Quer ver?
de Maria para João. Eu estava falando de futebol. Perceba que esse dia aqui, esse E tem som de I. Ou seja, esse E não é tônico. Ei! Se não é tônico, não toma biotônico, não tem acento não. Beleza? Agora veja, ó. D, o presente, ó. D. E com som de E mesmo. D. Sai com propriedade. O E aqui não tem som de I. Nesse caso, ele é tônico. Ele precisa ser acentuado. Não vacile não, tá? Não vacile não. Cuidado! Cuidado! Tá? Muito cuidado nessa hora. Porque eu coloquei aqui, né? Antes de eu falar do cuidado aqui, esses dias eu vi uma prova em que a questão colocou assim, ó. A palavra trem. E meteu aqui um acento na palavra trem. E disse que estava correta. O que é que você me diz aí sobre a palavra trem? Está certo ou errado? Não pense não, que você já conhece a regra. Não pense muito não, que você já conhece a regra. A palavra trem é um monossílabo? É, monossílabo. É tônico? É, monossílabo tônico. Esse é tônico. Mas a palavra trem está na regrinha dos monossílabos, porque trem termina com a letra M. M está na regrinha dos monossílabos? Não. Os monossílabos só serão acentuados quando terminarem por A, E, O, seguido não de S. A, E, O, seguido não de S. Então trem termina em M. Ei, nunca, viu? Jamais. De jeito nenhum, trem vai ter acento. Agora venha o cuidado. Vou até colocar mais uma exclamação aqui. Cuidado! Né? 3 exclamações. Cuidado, viu? Cuidado com isso aqui. Beleza? Por quê? Nós temos aqui a palavra vem e tem. Que as bancas gostam de brincar com essas palavras. Mas eu quero que você entenda o seguinte, ó. Que isso aqui é uma exceção. Essas palavras, esses verbos, não se encaixam na regra dos monossílabos, não. Ei! Tem, vem, não se encaixam na regra dos monossílabos. Tem, vem, não se encaixam na regra dos monossílabos. Vem, tem, não se encaixa na regra dos monossílabos. Vem, tem, não se encaixa na regra dos monossílabos. Ei, vem, vai, repita comigo. Vem, tem, não se encaixa na regra dos monossílabos. Vem, tem, não se encaixa na regra dos monossílabos. Não vem não que não tem, tá? Não vem não que não tem nos monossílabos, não. Não vem não que não tem. Vem, tem, não se encaixa na regra dos monossílabos. Para que é que serve o acento no vem e não tem? Olha só. Vem e tem sem acento, singular. Vem, tem com acento, plural. Sem acento, singular. Com acento, plural. Sem acento, singular. Com acento, plural. Esse acento é para diferenciar o plural do singular. Não tem nada a ver com monossílabos. Ei! Não tem nada a ver. Não vacile, não. Tá? Então, quando tiver sem acento, epa! Singular. Com acento, epa! Plural. Exemplo. Eu digo assim, ó. Pedro vem. Como é só Pedro, singular, então vem sem acento. Agora se eu coloco Pedro e Maria, opa, sujeito composto. Se nós temos um sujeito composto, então é plural. Pedro e Maria vem. Para indicar plural, concordância verbal. Beleza? Então, com acento plural, sem acento singular. Ele, olha só. Ele tem. Professor, por que tem sem acento? Porque está no singular ele, ó. Perceberam? Agora se eu coloco assim, ó. Eles, opa! Foi para o plural. Então o verbo tem que ter concordância aqui, ó. Eles têm, com acento. Porque com acento é plural. Sem acento é singular.
Com acento é plural, sem acento é singular. Beleza? Professor, e se eu não colocar o acento, está errado, meu camarada? Minha camarada, é erradíssimo. Há um erro aqui grotesco de concordância verbal. Beleza? Não vacile não, tá? Tamo junto, vamos juntos caminhar aí em busca da sua aprovação. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.